Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de radioatividade, mas nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro desse estudo, que é o tempo de meia-vida. Então, se você tem interesse em ver essa aula sobre esse tema, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando de todos esses vídeos do Revisa Aqui e se inscreve no canal dos Mil Futuros Cientistas. Isso vai ajudar muito a gente a continuar fazendo, a continuar trazendo vários conteúdos novos para vocês. Vamos lá? Bom, o que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para metade da amostra radioativa se desintegrar, tanto de massa quanto de atividade radioativa. Pessoal, nós vimos na última aula que os átomos instáveis em seu núcleo podem emitir algumas partículas, alfa, beta, pósitron ou radiação gama, certo? E aí, à medida que eles vão emitindo essas partículas, eles vão atingindo a estabilidade, correto? E também eles vão mudando o átomo em quase todos os casos. Quando a gente tem reações de transmutação, a gente tem decaimento que faz com que o elemento químico mude. E aí, quando esses decaimentos vão acontecendo, o átomo vai alcançando a estabilidade e deixando de ser radioativo. Isso está muito associado com esse tempo de meia-vida. Veja só esse gráfico. A gente tem aqui, olha, a porcentagem de átomos restantes na nossa amostra. No início, eu tenho 100% dos átomos, porque ele ainda não se desintegrou, ele ainda não emitiu nenhum tipo de partícula. À medida que ele vai emitindo as suas partículas, a atividade radioativa dele também vai diminuindo. E a partir do momento em que a porcentagem de átomos restantes se decai pela metade, a gente tem o que a gente chama de tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida depende muito da amostra. Pode ter anos, séculos, milênios, pode ser de segundos, de minutos. Então, depende muito do que é formado a nossa amostra. Nesse nosso caso que nós estamos estudando aqui nesse gráfico, a gente tem que a minha porcentagem de átomos restantes passou de 100 para 50 em 12 segundos. Então, o tempo de meia-vida é 12 segundos. Veja bem, quando a minha amostra radioativa sai de 50% e passa para 25%, se decaiu pela metade de novo. E a diferença do tempo entre 50% e 25%, olha só, é de, mais uma vez, 12 segundos. Então, a cada 12 segundos que se passa, essa amostra radioativa se decai pela metade. Isso é o tempo de meia-vida e você pode testar para qualquer valor aqui. Quando a gente passa de 25 para 12,5, o tempo que se decorreu é de 12 segundos. De 12,5 para 6,25, de novo, é de 12 segundos. Então, toda vez que se passarem 12 segundos, essa amostra radioativa ela cai pela metade. E ela vai se decaindo pela metade, a porcentagem vai diminuindo cada vez mais, mas essa porcentagem nunca chega a zero. A porcentagem de átomos restantes nunca chega a zero. Apesar de sempre se aproximar de zero, né, o número ficar cada vez menor, ele nunca será igual a zero. Isso significa, gente, que vai ser sempre prejudicial para a gente aquela amostra radioativa? Não, porque a gente precisa de uma certa atividade radioativa naquela amostra para que ela possa ser prejudicial para a gente. A partir do momento em que a atividade radioativa da amostra é inferior à atividade necessária para prejudicar a gente, tá tudo bem, tá bom? Vamos lá então.
De forma geral, o que a gente tem, então? A gente tem uma massa inicial aqui, que eu chamei de M0. Aí vai passar um tempo de meia-vida, que é essa setinha, e a massa vai se decair pela metade. Passando por outro tempo de meia-vida, a massa vai cair pela metade da metade. Então, M0 sobre 2 passou para M0 sobre 4. Outro tempo de meia-vida, então aqui foi um tempo de meia-vida, aqui foi o segundo tempo de meia-vida, aqui foi o terceiro tempo de meia-vida, caiu pela metade de novo. Quarto tempo de meia-vida, caiu pela metade de novo. O que a gente tem que perceber aqui é que eu posso escrever esses denominadores de outra forma. Por exemplo, 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1. 4 eu posso escrever como 2 elevado a 2. 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3. E 16 eu posso escrever como 2 elevado a 4. E aí, prestem atenção nisso. O número que corresponde à quantidade de meias-vidas que se passaram vai ser o número que nós vamos elevar esse 2. Quando passou um tempo de meia-vida, a gente tem 2 elevado a 1. Quando passaram-se 2 tempos de meia-vida, a gente tem 2 elevado a 2. Quando passaram-se 3 tempos de meia-vida, 2 elevado a 3. Quando passaram 4 tempos de meia-vida, 2 elevado a 4. E quando se passaram n tempos de meia-vida, a gente tem 2 elevado a n. Então, aí surge a nossa fórmula de tempo de meia-vida. Essa fórmula ela pode ser usada, mas você também pode usar esse esqueminha aqui de cima para calcular o tempo de meia-vida de uma certa amostra, tá? E aí, o que é essa fórmula? Ela fala que a massa final da amostra vai ser igual a M0, que é a massa inicial, dividido por 2 elevado a n, sendo que n é o número de meias-vidas que se passaram, beleza? Olha esse exemplo. Utilizado em exames de tomografia, o radioisótopo flúor 18 possui meia-vida de 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia, né? Considerando-se uma massa inicial de 20 gramas desse radioisótopo, então eu tenho uma informação, que a massa inicial é igual a 20 gramas. Qual o tempo decorrido para que essa massa de radioisótopo flúor 18 fique reduzida a 1,25 gramas? Então, ele quer saber quanto tempo vai demorar para a massa final ser igual a 1,25 gramas. Igual eu falei, tem duas formas da gente fazer essa questão. A gente pode utilizar a fórmula ou a gente pode utilizar aquele esqueminha. Então, o primeiro jeito, eu vou usar o esqueminha, tá bom? Se a minha massa inicial é de 20 gramas e eu tenho que chegar na minha massa final de 1,25 gramas, tem que se passar uma certa quantidade de tempos de meia-vida, certo? Então, vamos ver quantos tempos de meia-vida vão se passar. Quando passa o primeiro tempo de meia-vida, a amostra cai pela metade. 20 dividido por 2, 10 gramas. Passa outro tempo de meia-vida, a amostra cai pela metade. 5 gramas. Passa outro tempo de meia-vida, a amostra cai pela metade. 2,5 gramas. Passa outro tempo de meia-vida e a amostra cai pela metade. 1,25 gramas. Quantos tempos de meia-vida se passaram? 1, 2, 3, 4 tempos de meia-vida. Se cada tempo de meia-vida é 1 hora e meia, então 1 hora e 30 minutos, eu vou chamar de 1,5, porque é 1 hora e meia, vezes 4 tempos de meia-vida, a gente tem o total de 6 horas. Resposta, então, para a minha massa inicial de 20 gramas, passar para a massa final de 1,25 gramas, eu preciso de 6 horas. Agora, e se eu quiser resolver utilizando a fórmula? Posso? Posso. É só substituir, veja só. A gente tem que a massa final vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n, correto? Beleza, qual é a minha massa final? A minha massa final é 1,25 gramas. É igual à minha massa inicial, que é de 20 gramas, dividido por 2 elevado a n. Isola esse 2 elevado a n, fica 2 elevado a n, passa para lá multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 20 dividido por 1,25.
20 dividido por 1,25 é igual a 16. Então, 16 tem que ser igual a 2 elevado a n, beleza? Para a gente achar essa resposta, a gente vai ter que transformar esse 16 em 2 elevado a alguma coisa. E 16 é 2 elevado a 4. Então, n é igual a 4. Lembra que n é o número de meias-vidas que se passaram? Então, quanto tempo vai demorar para essa amostra se decair pela metade até chegar em 1,25 gramas? O tempo de meia-vida vezes o número de meias-vidas que se passaram, 4, é igual a 6 horas. Então, assim, gente, o que eu sugiro a vocês? Questões em que a diferença de massa, a diferença de porcentagem, a diferença de atividade radioativa é muito pequena, façam pelo esqueminha, porque às vezes mexer com potência pode ser um grande desafio para você, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje foi um pouco mais curtinha, porque esse assunto envolve algumas contas, alguns cálculos que podem ser um pouco mais desafiadores para vocês. Então, treinem bastante e venham depois para a nossa última aula na semana que vem sobre fissão e fusão nuclear, para a gente finalizar o estudo de radioatividade. Espero vocês, tchauzinho e até mais!